agora para a nossa segunda questão. Na primeira nós conversamos um pouco sobre os conflitos sucessórios e quais são algumas peculiaridades dignas de nota nesses conflitos. Agora nós vamos falar um pouco sobre os benefícios. Quais são, então, os benefícios de uma solução extrajudicial se a gente for comparar com a ida ao Poder Judiciário para resolver uma situação controvertida ligada às sucessões? E quem vai responder será a professora Silvia. Fernanda, eu acho que a grande vantagem da solução extrajudicial, primeira de todas, é o tempo, né? Sem dúvida nenhuma, não depender do judiciário faz com que a gente ganhe muito tempo. E nesse momento, inclusive, de enlutamento, de dificuldade e de lidar com uma situação que é tão certa, mas que ninguém acha que vai acontecer, que é a morte, né? Já perceberam que a gente pergunta assim, se eu morrer, né? Não é se eu morrer, é quando eu morrer, né? Sim, todo mundo vai morrer, ponto. É difícil, verdades que precisam ser ditas, né? Todo mundo vai morrer. Então, lidar com isso de uma forma mais célere acaba fazendo com que a situação também tenha menores custos. E aqui eu quero dizer, não só de custos financeiros, que por óbvio, né, quando a gente pensa no judicial, a gente pensa na questão indo por uma dificuldade um pouco maior, inclusive de consenso. Então, imaginando ainda que uma situação de judicial consensual acaba sendo mais demorada que uma situação consensual extrajudicial, por conta de remessas para partidor, para contador, que depende de andamento do próprio fórum, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma situação bastante complexa no judiciário, a gente tem um número de demandas sem fim, sem que se dê vazão a isso, porque realmente não é possível, perto da quantidade de conflitos e frente à estrutura do judiciário, a gente dá uma vazão num tempo que precisaria ser dado. Então, a solução extrajudicial acaba por favorecer os custos, que eles podem ser realmente menores. Não só os custos financeiros, como também os custos emocionais. Lidar com o litígio, lidar com o judiciário, ele traz algo que é a imprevisibilidade. Não saber o que vai acontecer é algo muito complexo para ser lidado, especialmente para as pessoas que estão nesse momento difícil de passar, realmente, né? É algo muito complexo. Você diz hoje para um cliente, olha, aconteceu determinada situação, a decisão judicial é essa. 2, 3 dias depois, essa decisão judicial pode não ser mais a mesma, né? Passível de recurso, passível de reconsideração, enfim. Então, essa imprevisibilidade, essa falta de certeza é algo muito complexo para lidar, especialmente num momento difícil como esse. Verdade. E a advocacia também, muitas vezes, como Silvia comentou, fica numa situação sensível, porque no final das contas a gente trouxe aqui um rumo, uma perspectiva, e no final das contas a gente tem mais aí elementos novos para lidar. E aí eu lembro também um pouco da questão da autonomia, porque no Poder Judiciário a gente tem mais pessoas olhando para esse conflito, e mesmo olhar sobre o que é uma partilha devida, muitas vezes para o juiz é diferente do que realmente, né, uma pessoa e seu núcleo familiar entende que faz sentido. Muitas vezes um dos filhos já foi se encaminhando para ficar com um certo bem, cujo valor é diferente. Então esses acertos podem ser melhor equacionados, claro, né, olhando todo o sistema jurídico, na via extrajudicial com mais serenidade. Talvez perante a figura do juiz a gente tenha mais algumas dificuldades. Não é verdade? Quer comentar? Sim. E, Fernanda e amigas, o benefício ele é completo, porque é muito bom o cidadão ser o protagonista da própria história dele e não colocar na mão de um juiz que vai ali rever toda uma história familiar e que, às vezes, incita sem querer o litígio por conta de animosidades que já existiam ou que ficaram guardadas. Então, esse cidadão poder ser o próprio protagonista da história dele nessa versão extrajudicial é muito benéfico. Além do que é mais barato e não pode ali livrar de alguns impostos na conta matemática. Além disso, a questão judicial em estatística mostra que os inventários no Brasil tem durado 18 anos, então só isso já é um grande bloqueio e é muito complicado conviver com essa realidade no judiciário. Então é complicado tanto para quem advoga na área, essa realidade, quanto para a maneira como você vai conduzir esse inventário junto com o auxílio do judiciário. Perfeito, muito importante lembrar dessa situação. A gente vive uma época também de valorização
do momento, do tempo, que afinal a gente sente que sempre escapa, e realmente dizer para uma pessoa, olha, 18 anos é o tempo médio, talvez ela nem queira, né, regularizar a situação jurídica, o que é também dramático, porque quantas vezes a gente tem inventários, na verdade, que a gente vai verificar, tem toda uma cadeia de pessoas que deveriam ter feito inventário e não fizeram, então situações dramáticas podem se verificar. Muito bem, finalizamos então aqui a nossa questão 2.